Pessoal, boa noite, né? Mais uma vez, obrigado aí pela presença. Deixa eu ver se eu adapto aqui o negócio para ver se fica melhor aqui para a gente. Então, mais uma vez, obrigado, né, pela presença de vocês. Obrigado mais uma vez pela presença, né, de vocês. Eu até tinha falado aqui, no caso, só, por enquanto só entrou o João Vitor, Felipe e Laura. Daqui a pouco está entrando mais gente ali, mas não dá para esperar tanto assim, né? Então, eu até tinha conversado, Felipe e Laura, conversei com o João Vitor agora há pouco, né? Existe uma possibilidade da gente retornar às aulas presenciais no mês que vem, tá? Que está distante, né? Estamos no penúltimo dia do mês. Mas eu creio que isso aconteça lá do final, aliás, do meio para o final do mês que vem, né? Ou seja, nos próximos 15, 20 dias aí. Mas existe sim uma possibilidade da gente retornar à aula presencial, tá? Para isso só existe dois detalhezinhos aí. Primeiro, que o governo libere, né? Mas se a gente levar em consideração, por exemplo, as vans voltaram ontem, né, a rodar. Então, quer dizer, já começou a flexibilização. O comércio aí, boa parte já está liberado a retornar também, tá? Então, eu acho que a próxima etapa vai ser as escolas que vão ser liberadas, tá? Essa é a primeira parte, o governo liberar, né? Isso também é outro detalhe. Alagoas está entre os 6 estados que tiveram a redução, né, no número de contágio, no número de mortes. Então, quer dizer, de todos os estados, apenas 6 está em queda, inclusive Alagoas também está no meio aí entre esses 6. Então, por isso que eu acho que existe essa grande chance da gente voltar às aulas presenciais no mês que vem. O outro ponto é o seguinte, é saber dos responsáveis de vocês, ou seja, dos pais de vocês, se eles irão confiar o retorno, ou seja, vocês irem frequentar as aulas presenciais. Obviamente, para a gente voltar para essas aulas presenciais, aí, Airan, boa noite. Deixa eu ver quem mais entrou aqui, deixa eu ver. Gabriel. Boa noite, Gabriel. Airan e Gabriel. Então, um é o governo liberar, o outro é exatamente os pais de vocês confiarem que vocês vão voltar para o microcampo, né? Ou seja, vão confiar o presencial. Porém, eu posso já adiantar para vocês podem passar para os pais de vocês o seguinte, a gente voltando às aulas presenciais, tá? Vai ter um monte de regras que a gente vai ter que cumprir. E essas regras, elas são exatamente as regras da vigilância sanitária, né? Então, voltando, a gente vai ter essas regrazinhas aí. Aí eu gostaria de saber, o João Vitor já me falou que não tinha visto ainda. Algum de vocês já viu esse formuláriozinho lá no grupo para responder? Ou alguém, ou melhor, o pai de alguém aí já respondeu? Hein, pessoal? Gabriel, Felipe, Laura, Airan. Pessoal, estão me ouvindo aí? Lucas aí, a mãe já recebeu, a Irã ainda falta responder. E aí, Felipe, já viu lá esse formuláriozinho? Laura também, já viu o formuláriozinho? Pronto. Beleza. Vai precisar eu explicar para vocês, mostrarem o formulário lá, sim ou não, como é? Hein, pessoal? Falta isso. Vai precisar. Tranquilo, né? Quem não acessou, eu acho só o João Vitor, né, João Vitor, que não tinha visto ainda, tá? Mas, João Vitor, deixa eu ver aqui.
Entendo, Irã. Obrigado. Então, cara, tudo existe um porquezinho aí, né? Então, é por isso que eu digo o seguinte, são dois fatores, um o governo e outro são os pais de vocês. A maioria vai ter o vírus. Esperamos que não, né, Irã? Esperamos que não. Por exemplo, eu não tive ainda, graças a Deus, não quero também, viu? Mas esperamos que não. Beleza. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, deixa eu só compartilhar, na verdade, aqui, de toda forma eu vou compartilhar. O João Vitor ainda não tinha visto, deixa eu mostrar aqui. Olha só, no grupo da turma aí de vocês, deixa eu ver se eu adianto aqui, não sei se já apareceu para vocês aí. No grupo da turma de vocês, deixa eu ver, esse daqui é o da tarde, cadê meu Deus da noite? Só eu subir aqui um pouquinho, João Vitor, ó. Aí tem aqui um comunicado, tá? Explicando lá alguns detalhezinhos. E depois de você ler o comunicado, ou se você quiser, já pode clicar direto aqui, ó, nesse linkzinho, onde tem Microsoft Forms, ó. Dá um cliquezinho aqui direto. Olha lá. Aquele texto é o mesmo desse comunicado, tá? Então, basicamente, vocês vão colocar lá o nome completo de vocês, o curso informática, o horário que vocês estão estudando e a pergunta, né? Caso as aulas presenciais sejam liberadas em agosto, os senhores trariam seus filhos para ter aulas presenciais, tá? Então, é uma parceria, então a Microcamp deseja, sim, ouvir o posicionamento de vocês, certo? Tranquilo? Vamos à aula, né, pessoal? Vamos à aula aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui aberta. Pessoal, na aula passada, eu mostrei para vocês aqueles programas que são nativos do Windows, né? Que quando a gente instala o Windows, ele já vem instalado. Então, são N programas, né? Eu imagino que muitos de vocês aí não tenham conhecimento de todos esses programas, ou seja, mostrei lá um programinha para criar vídeo, eu acho que eu mostrei todos, eu acho, né? Deixa eu ver se tem algum aqui que eu não mostrei. Acho que eu mostrei tudo. Paint 3D, na minha lembrança, eu mostrei. Pessoas eu mostrei. Deixa eu ver mais aqui, viu? Tradutor também eu mostrei, tá? Então não precisa você estar acessando o Google Tradutor ou procurando traduzir que você já tem. Visualizador 3D tem. O Xbox é só o aplicativozinho que vai fazer um é a barra, né, do Xbox e o outro é o que vai fazer, digamos, o compartilhamento. Se você tiver um Xbox em casa, que ele faz essa integração entre os dois, tá? Mas, voltando aqui, nós vamos trabalhar com gerenciamento de arquivos. E aí, o que acontece? Mesmo, digamos, talvez para vocês seja algo normal, para vocês, mas para muitos alunos eu vejo que às vezes tem dificuldades mínimas, por exemplo, de criar uma pasta, de salvar uma pasta, de saber onde salva. Por exemplo, às vezes eu peço para salvar um arquivo, aí eles vão lá, os alunos vão lá, salva, tal, daqui a pouco diz, professor, onde foi salvo o arquivo? Então, assim, são necessidades básicas, talvez vocês já dominam, até mesmo porque vocês já vêm usando o computador há um certo tempo, mas de toda forma, meu papel é mostrar para vocês, tá? Então, esse programa que está aberto aqui, essa janela que está aberta aqui, observe que lá em cima nós temos o explorador de arquivos. Então, esse explorador de arquivos, basicamente é um local onde você vai visualizar todos os locais de armazenamento do computador, tá? Então, por exemplo, ele está mostrando aqui início, aí se eu clico em início, ele mostra um monte de recursos.
Se eu clico em compartilhar, ele já vai mostrar recursos aqui, ó, de compartilhar. Exibir, ele já mostra formas de exibição de arquivos. Tá, pessoal? Isso daqui, por exemplo, observe que ele está desativado aqui, mas se você quiser deixar ele fixo, não tem problema não. É só clicar 2 vezes, ó. Clica 2 vezes aqui sobre o arquivozinho, tá? Ou qualquer um dessas guias, na verdade. E observe que as ferramentas já estão mostrando aqui. Aí você vai dizer, por que, professor? Algumas ferramentas elas não estão ativas. Né? Primeiro, as ferramentas elas ficam ativas de acordo com a possibilidade de uso. Se não existe possibilidade de uso, então elas ficam inativas. Por exemplo, vou selecionar aqui um arquivo, aí você vai observar que algumas ferramentas já ficaram ativadas, como copiar para, abrir, ó. Então já vai algumas ferramentas já ficam ativas, tá? Então nós temos o gerenciador de arquivos. Ao lado direito aqui da janela, nós temos, por exemplo, pastas frequentes, ou seja, aquelas pastas que foram abertas recentemente. Então, por exemplo, se você quer abrir um arquivo que você já abriu ele recentemente, só em você abrir o gerenciador de arquivos, ele já vai mostrar aqui, ó, em cima pasta, abaixo arquivos, tá? Então, muitas vezes não precisa você ir buscar o programa, aliás, o arquivo no lugar dele, não, muitas vezes você já encontra diretamente aqui, tá? Boa noite, Daniel. Então, ó, continuando. Na parte aqui nós temos as pastas, as últimas pastas que foram abertas, e mais abaixo nós temos os últimos 20 arquivos que foram utilizados. Observação, esses arquivos eles são rotativos, tá? Então, ao mesmo tempo que eu abro mais um arquivo, ele simplesmente... beleza, Daniel. Tranquilo. Então, nesse caso aqui, vai entrar um, vai sair outro, vai entrar um, vai sair outro. Então, isso daqui ele é rotativo, tá? Aí, olha só, ao lado esquerdo, nós temos os diretórios. Primeiro, nós temos os acessos rápidos, digamos, aquelas pastas que já vêm com o sistema, basicamente, por exemplo, a área de trabalho, downloads, documentos, imagens, e aqui eu tenho outras pastas aqui que eu acesso bastante. Aí ele vem aqui como atalho, tá? Isso daqui eu posso reduzir, observe que eu posso mostrar na setinha. Para quem tem, por exemplo, o Windows 7, ele não aparece a setinha, aparece sinalzinho de mais, tá? Isso aqui a gente fala em hierarquia de pastas, ou seja, quem está dentro de quem. Eu tenho, por exemplo, aqui o OneDrive, ou seja, são os arquivos que eu posso colocar nas nuvens, tá? O Windows 10, ele tem isso, por exemplo, no meu caso, eu já uso uma conta da Microsoft para fazer login no computador. Automaticamente, o OneDrive ele já fica ativo aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quero pegar um arquivo desse, eu quero colocar nas nuvens, eu vou só arrastar ou copiar e colar ele para qualquer partezinha dessa daqui, ó. Tá? Qualquer pastazinha dessa daqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui, arquivos pendrives, por exemplo, esses arquivos aqui, se você observar, ó, 2013 eu tenho arquivo aqui, ó, 2013, tá? Então, eu formatei meu computador há poucos dias, mas eu não coloquei ele não aqui, tá? Inclusive, eu formatei meu computador geral. Esse computador já é o novo. Então, esses arquivos, todas as vezes, coloquei a minha conta, por exemplo, se eu coloco arquivos aqui no OneDrive, todas as vezes, por exemplo, qualquer computador, você logou com o OneDrive, já está lá todos os seus arquivos. Observe aqui, por exemplo, a apostila de MySQL eu baixei em 2013, né? A apostila de PHP e assim por diante, tá? Então, nesse caso, tem aqui até o convite do meu casamento ainda, tá aqui ainda, CBR, não lembrava que estaria aqui, mas tudo bem, né? Então, tá aqui todos os arquivozinhos, por exemplo, imagens, aí, ó, imagens salvas, aqui está vazio, mas deve ter alguma imagem aí bem antiga, deixa eu ver, imagens da câmera, olha lá, por exemplo, tudo imagem antiga, né? Tudo imagem bem antiga. Então, tá lá tudo, tá? Que não precisa eu formatar o meu computador, ele já vem direto para cá, tá? Mais abaixo, eu vou reduzir aqui, mais abaixo eu tenho o meu computador, ou nesse caso este computador, mudou, por exemplo, do Windows 7 para o Windows 10, por exemplo, no Windows 7 tem um nomezinho lá, meu computador, aí agora aqui já apareceu este computador. Que inclusive eu estava lendo uma matéria que falava-se em, por exemplo, a Microsoft está utilizando
alguns nomes mais populares agora. Ou seja, ela não está, como é que eu posso colocar assim, saindo daqueles termos mais técnicos, mais formais, para usar palavras mais do nosso dia a dia. Então, alguns termos eu já observei no Windows que mudaram algumas palavrazinhas, tá? E entre elas está aqui, este computador, o que era anteriormente chamado de meu computador. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, este computador, se eu clicar, por exemplo, nas setinhas ao lado esquerdo, observe que eu só trabalho no lado esquerdo. Ao lado direito não vai mudar nada, ó, não muda nada, tá vendo? Ó? Então, isso aqui é a hierarquia de pastas. Mas se eu clicar direto no nome este computador, por exemplo, ele altera aqui, ou seja, ele mostra a hierarquia ao lado esquerdo e ele mostra também toda a estrutura ao lado direito. Então, por exemplo, quando você clica aqui em este computador, ele simplesmente já mostra todos os locais disponíveis no computador. Por exemplo, digamos que você eu tenha conectado um pendrive. Automaticamente o pendrive também já vai ser mostrado aqui. Ah, você conectou um cartão de memória, também vai ser mostrado aqui. Você conectou o seu celular ao computador, também vai ser mostrado aqui. Ou seja, este computador ele vai mostrar todos os possíveis locais de armazenamento do computador. Como, por exemplo, área de trabalho, se você quiser visualizar o que tem na área de trabalho, documentos, por exemplo, downloads, imagens, músicas, por exemplo, não tenho nenhuma, objetos 3D, só tem um aqui que é o T-Rex, vídeos, tem alguns que eu mostrei até na aula passada, a gente criou um videozinho, não foi isso? De como usar aquele aplicativozinho de vídeos da Microsoft. Aí eu tenho, por exemplo, o disco C, tá, pessoal? O disco C, inclusive, é o disco principal do computador. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas aqui, ó, acima dessa imagenzinha aqui de um disco rígido, ele tem aquela bandeirinha da Microsoft. Então, ele já informa que o sistema está sendo armazenado aqui, tá? Uma coisinha que eu também vou colocar para vocês é o seguinte. Esse disco C, quando eu falo em disco C, eu nem me importo qual o nome que tem antes. Tá? Eu nem levo em consideração o nome que tem antes. Por quê? Porque unidade de disco ou disco local é quando aparece uma letra, tá? Entre parênteses, acompanhado de 2 pontos. Então, eu posso colocar, por exemplo, ao invés de novo volume, eu posso renomear aqui, por exemplo, ó, e posso colocar, ó, vou clicar aqui com o botão direito, vou pedir para renomear, vou colocar dados, por exemplo. Você precisa fazer, então, configurar. Vamos ver aqui. E ele vai mudar para dados. Então, quer dizer, acho que se ele não mudar agora, só quando eu reiniciar o computador. Já mudou lá em cima. Só sair. Ó, tá vendo que ele já mudou aqui? Ele ficou aqui, mas aqui ele já mudou. Então, eu posso colocar o nome que eu quiser, mas a letra, a unidade, ela é dada automaticamente pelo sistema, tá? Então, inclusive, eu digo a vocês o seguinte. A forma mais segura de vocês guardarem os seus arquivos e vocês não perderem de forma nenhuma é vocês colocando aqui, ó, dentro do Drive ou do Google Drive, tá, pessoal? Então, essa daqui é a forma mais segura de você guardar os seus arquivos aqui, tá? A segunda, mais segura, é exatamente você poder colocar as informações aqui dentro do disco D. Por quê? Por exemplo, o computador, ele funciona, melhor, o computador ele funciona à base de energia, obviamente, tá? Os notebooks, eles tendem a dar menos erros no sistema. Por que eles tendem a dar menos erros no sistema? Tá? Porque o notebook, ele tem uma fonte, e essa fonte, ela só passa 12 volts. Aliás, passa, dependendo da marca, mas geralmente não é 12, é 19 volts. E aí, o que acontece? Ele recebe uma energia a 220 e transforma em 12. Se a energia baixar, por exemplo, para 200, ele só vai precisar de 19 volts para funcionar. Então, tem volts sobrando até umas horas aí. O que acontece? O notebook em si, a possibilidade de erros no sistema provocado por energia, é bem menor. Agora, para quem tem, por exemplo, computador de mesa, né, aí a coisa já é diferente. O negócio já é diferente. Por quê?
Ou você usa um estabilizador para tentar diminuir isso daí, ou você usa o cabo de energia direto na rede, que muita gente usa. Só que a oscilação de energia, ele exatamente provoca erros, né? E essa quantidade de erros, ela vai deixar o seu computador naturalmente mais lento, que eu não sei se vai dar tempo de mostrar hoje para vocês, espero que sim, mas se der tempo eu vou mostrar para vocês como é que faz a manutenção preventiva do computador de vocês, e como vocês fazerem essa manutenção para o computador não ficar lento, né? Eu vou mostrar, tudo indica, eu mostro isso para vocês hoje. Tá? Então, o que é que eu digo para vocês? Aqueles arquivos que vocês não querem perder de forma nenhuma, tá? De forma nenhuma, coloca aqui no disco D. De preferência, coloca no Drive ou no OneDrive. Mas aqueles arquivos que você não queira perder, coloca aqui no disco D. Por quê? Deu um erro no sistema. Você liga o computador, o sistema não inicia mais. Por exemplo, e agora, o que é que eu faço? Então, vai ter... Você não tinha o disco D, tinha só o C, tudo isso daqui, ó, área de trabalho, documentos, downloads, objetos, músicas, imagens, vídeos, tudo isso daqui faz parte do disco local C. Então, tudo que tiver imagens vai ser apagado. Por exemplo, vocês têm lá, vou só desabilitar a câmera aqui um pouquinho, tá, pessoal? E aí, o que acontece? Digamos que vocês têm lá, por exemplo, fotos importantes, digamos assim, tá? Do irmãozinho ou da irmãzinha do Daniel aí, pequenininha, tá botando tudo em imagem. Dá uma falha no sistema, perdeu tudo, tá? Simplesmente perdeu tudo. Qual é o recomendável? Ou disco D, ou melhor ainda, colocar no Drive, que é a parte mais segura que existe. Até então, tá? Então, inclusive, vou ver se eu consigo mostrar para vocês como criar esse novo HD, que a gente chama de particionar HD, tá? Quando a gente instala o sistema, só vem com isso. Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui uma pasta que tenha... Eu vou colocar, deixa eu ver, músicas, tá? Eu vou criar em músicas para ficar mais fácil de vocês compreenderem, mas eu poderia fazer na área de trabalho, poderia fazer em documentos. O que a gente vai fazer agora, ele é utilizado em qualquer espaço no computador, em qualquer local, tá? Inclusive, eu digo para vocês o seguinte: eu terminei o curso, eu tenho um certificado, muito bem. Eu vou na empresa, coloco lá o meu currículo e informo que eu tenho um curso de informática. Comprovo através do certificado que eu tenho informática. Só que as empresas, elas ainda vão mais além. Como é que elas fazem aí? Elas vão pegar um computador e vai dizer, ó, faça isso, isso e isso. Então, só o certificado não é o suficiente. É preciso o certificado e é preciso a prática. Por exemplo, eu fui hoje na Secretaria de Educação e um carinha lá perguntou se tinha como eu desenrolar um certificado de informática para ele. Porque surgiu uma oportunidade para ele, diz ele que dominava o computador, sabia fazer tudo no computador, mas ele não tinha curso de informática. O que acontece? Estava perdendo a oportunidade de trabalho simplesmente por não ter o curso de informática. E estava querendo um certificado. Só disse aí, lá, meu amigo, aí você vai ter que estudar, né? Ah, mas não dá tempo não, porque é para ontem. Eu digo, pois é, então infelizmente vai perder a oportunidade por não ter se preparado antes. Ah, mas eu sei fazer, o que vai ser feito lá eu sei fazer, mas não tenho como comprovar. Eu digo, pois é, então vai perder. E é isso que eu estou dizendo. Só o certificado não é o suficiente. É preciso a prática também, tá? Então observem aí, por favor, como fazer para criar pastas, copiar pastas, recortar, colar. Isso daí são coisas, pessoal, que eu digo a vocês, muita gente tem dúvida e é uma besteira, tá? Eu, particularmente, eu acho que é porque eu estou todos os dias aqui, mas eu acho uma besteira. Primeira forma, observe que, como eu ativei aqui ó, o início, eu já tenho a opçãozinha aqui de nova pasta. Observe que só eu parar o mouse em cima de nova pasta, já aparece lá. Como é que eu faço para criar uma nova pasta? Posso pressionar Ctrl, Shift e End, tá? Que são as combinações de teclas, são atalhos. Vou clicar e eu vou colocar, por exemplo, o nome aqui, vou colocar o meu nome aqui, por exemplo, Jadiel. Qual é a regra para você criar pasta? Qual é a regra que eu devo seguir? Pessoal, ó, para criar pastas, você
não pode, por exemplo, criar duas pastas com o mesmo nome no mesmo local. Tá? Por exemplo, dentro da pasta músicas, que você pode observar aqui, eu criei uma pasta com o meu nome. Tá? Eu não posso criar uma nova pasta. Se eu for fazer isso, olha o que é que ele vai me dizer, por exemplo. Pasta igual ao que é que ele me diz, ó. Este destino já contém uma pasta chamada Jadiel. Se houver arquivos com o mesmo nome, você será indagado se deseja substituí-los. Antes, deseja mesclar esta pasta, ou seja, juntar os dois arquivos ou trocar uma pela outra. Não, vou clicar em não, eu não quero, tá? Vou apagar aqui, vou só deixar um. Só para vocês verem que o computador ele não deixa que isso ocorra, ou seja, duas pastas com o mesmo local, com o mesmo nome no mesmo local. O que eu poderia fazer seria Jadiel 1, Jadiel 2 ou Jadiel ponto, né? Mas outra coisa, não vai fazer diferença se é maiúsculo ou minúsculo, certo? Tanto faz, ele vai dar o erro do mesmo jeito, ok? Primeiro, pessoal, para que servem pastas? As pastas, elas servem para que a gente possa organizar os nossos arquivos de uma forma organizada. Deixa eu comparar, deixa eu explicar uma teoria aí que vocês podem compreender claramente. Por exemplo, as escolas, até hoje o pessoal usa, lá na escola usa aqueles armários, né, aqueles armários de ferro, onde tem lá todos os históricos de todos os alunos que estudaram a vida inteira na escola. Então, se um aluno, por exemplo, a escola tem 50 anos de vida, dentro daquele armário tem o cadastro, ou seja, o histórico do aluno número 1, tá? De 50 anos atrás. Então, a qualquer tempo que aquele aluno, por exemplo, não tem histórico, mas ele sabe que ele passou por essa escola, ele pode voltar lá naquela escola e dizer o seguinte, ó, vim pegar o meu histórico, tá? Então, o que acontece? Os colaboradores, os funcionários lá da escola, vão fazer o quê? Procurar o histórico do aluno. Ah, mas ele estudou, por exemplo, há 20 anos atrás. Como é que se consegue encontrar um documento se o aluno passou aqui há 20 anos atrás? Simples, pessoal. Primeiro, aquelas gavetas, elas estão com descrições. Por exemplo, cada gaveta, ela vai ter um ano. Tá? Por exemplo, 2020, 2019, 2018, aí vai regressivo, né? Digamos que o cara passou lá, por exemplo, nós estamos em 2020, digamos que o cara passou lá no ano 2000, há 20 anos atrás. Vai ter uma gavetinha com o nomezinho ano 2000. E aí vão perguntar, qual foi a série que você passou aqui? Por quê? Porque quando abrir a gaveta do ano 2000, vai ter lá, dividido, por exemplo, uma pasta com os horários de manhã, outra pasta com os horários da tarde e outro com os horários da noite. Então, vai se perguntar, por exemplo, qual foi o horário que você estudou? Aí o cara diz, eu estudei à tarde. Beleza. Qual foi a série? Aí o cara diz, eu estudei, por exemplo, o segundo ano do ensino médio. Beleza. Lembra a turma? O cara diz, rapaz, não lembro não. Então, ele vai abrir aquela gaveta de 2000, vai procurar a pasta que tem lá, por exemplo, turmas à tarde, tá? Pegou aquela pasta da tarde, vai procurar uma pasta que tem só as turmas do terceiro ano, tá? E vai procurar o nome do cara, até encontrar, vai estar organizado. Se não fosse isso, meu amigo, não teria como você encontrar o cadastro do aluno em poucos minutos. Seria quase impossível, ou seja, iria demorar dias, porque teria que procurar, digamos, aluno por aluno, até achar aquele histórico. Tanto é que as pessoas para trabalharem na escola, não é todo mundo que vai ter acesso àqueles armários, né? São aquelas pessoas que exercem aquela função, né? Porque são pessoas que vão, digamos, tirar, depois quando forem colocar, colocam no mesmo lugar, ou seja, não vão deixar aquele documento boiando, tá? Aí o que acontece? Entenda que aquele armário inteiro é o computador, tá? Aquele armário inteiro é o computador. E aí, lá tem as pastas, aqui também. Então, essa pasta aqui, ó, ela é a pasta principal. Na verdade, a pasta principal é a pasta música, tá, pessoal? Ó, a pasta música aqui é a pasta principal. Mas, digamos que nós vamos criar, ou vamos entender que
que a pasta com o meu nome é a pasta principal. Todas as pastas que vêm dentro, elas são chamadas de subpastas, tá? Aí vocês vão dizer, professor, eu posso criar quantas pastas dentro de uma pasta? Então, pessoal, vocês podem criar quantas vocês quiserem, tá? Desde que vocês não criem duas pastas com o mesmo nome no mesmo local. Então, ó, deixa eu colocar aqui uma lupa só para mostrar para vocês. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas deixa eu mostrar aqui. Vou ampliar aqui, tá, pessoal? Ó, aqui em cima, no topo, isso daqui é uma barra de endereços, tá? Ele vai basicamente mostrar o quê? Ó? Que a minha pasta está dentro da pasta músicas e que a pasta música está dentro do computador, óbvio. Aí se eu venho mais abaixo aqui, por exemplo, mostrei como criar uma pasta utilizando essa opçãozinha. Digamos que eu vou organizar os meus arquivos, tá? Eu faço isso. Então, por exemplo, clico com o botão direito, aí vou lá, novo, e passando aqui para novo, eu tenho lá um monte de possibilidades. Por exemplo, eu posso criar uma pasta, um atalho, um arquivo do Access, do Word, do PowerPoint, do Publish, do Enra e assim por diante. No meu caso, eu quero uma pasta. Digamos que eu vou criar uma pasta, um exemplo, com o nome dados, aliás, pessoais, por exemplo. Digamos que aqui eu vou colocar os meus arquivos pessoais, tá? Vou criar outra pasta, olha lá. E observe que sempre ele vai dar como sugestão o nomezinho nova pasta, tá? E aqui eu vou colocar, por exemplo, músicas, só música eu vou colocar. Posso usar o Ctrl+Shift+N também, tá, pessoal? Ó, é até mais rápido o Ctrl+Shift+N. Digamos que eu coloque aqui, ó, fotos. Ó, Ctrl+Shift+N novamente, ou posso clicar com o botão direito, e vou colocar, por exemplo, trabalhos. Um exemplo. Deixa eu ver mais aqui o que é que eu posso fazer. Fotos, músicas pessoais, trabalhos. Pronto, só vou colocar isso, tá? Posso criar quantas pastas eu quiser. Ou seja, digamos que em fotos, todas as vezes que eu for carregar fotos para cá, eu faço a descrição. Exemplo. Um exemplo. Vou colocar aqui aniversário Manuela, por exemplo, que é a minha Bruguela. Tá? Então, obviamente, ó, em fotos, aniversário Manuela, vai estar as fotos da Manuela. Ah, eu vou fazer outra aqui, Ctrl+Shift+N. Eu vou criar uma aqui com o nome, por exemplo, praia. Como existe a possibilidade de eu ir várias vezes à praia, eu posso chegar aqui e colocar, por exemplo, 20 do... Eu não aceita barra também, tá? Mas eu aceito o tracinho aqui, ó. A barrinha eu não consigo colocar. 20/5, por exemplo, 2020. Então, dessa forma, pessoal, eu posso organizar os meus arquivos. Ah, para voltar aqui, ó, para qualquer uma dessas pastas, é só eu clicar direto. Ou eu venho aqui nessa setinha, ó, para voltar para a minha pasta, tá? Para a anterior que foi acessada. Ou, por exemplo, um nível acima. Nesse caso, vai dar no mesmo. Ou eu posso clicar aqui, ó, tá? Aí, digamos que agora eu vou colocar aqui, ó, música. Aí eu vou criar uma pasta. E vou colocar, por exemplo, forró. Que obviamente será colocado, porque demora mais. Obviamente coloca-se forró, vou colocar aqui pagode. Ctrl+Shift+N, vou colocar agora, por exemplo, sertanejo. E vou colocar, por exemplo, deixa eu ver, colocar MPB. Um exemplo. Então fica fácil, pessoal. Ó, eu quero ouvir uma música, eu quero ouvir forró, vou acessar a pasta de forró. Quero ouvir MPB, vou procurar MPB e assim por diante. Então, as pastas, ela tem como finalidade exatamente o que? Organizar os seus arquivos. Essa é a principal finalidade, tá?
É você ir organizando seus arquivos. Se você organizar os seus arquivos, todas as vezes que você precisar de algum arquivo, algum documento, você vai saber onde encontrar. Aí eu coloco para vocês. Imagine vocês trabalharem em uma empresa, obviamente usando o computador, e quando chegar lá, alguém pede para você, ó, pega lá o arquivo tal, aí você vai dizer, e agora que eu não sei onde eu salvei? Quando a gente não sabe onde a gente salvou, é exatamente porque a gente não organiza. Então, se fala lá, documentos, o documento é de quê? Documento tal, então já sei onde é que está, porque eu já vou saber onde é que está a pasta, eu simplesmente vou buscar o documento em específico, tá? Entenderam aí como é o processo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse processo de criação de pastas? Eu errei lá, deixa eu ver aqui, valeu Aran, deixa eu ver aqui, fotos. Tá, valeu. Para mudar de nome, é só selecionar, clicar na tecla F2 ou clicar com o botão direito, e renomear, tá? Que eu engoli um Vzinho aqui, Valeu, Aran. Então, tá aqui o processozinho, tá? Já que nesse caso só para mostrar aí como renomear, tá? Para renomear, por exemplo, posso clicar aqui com o botão direito, posso vir aqui abaixo, renomear, e agora eu vou colocar assim, por exemplo, vou dar um cliquezinho aqui, nível, errei, nível, tá vendo, Aí observe que já renomeei. Então, posso renomear os arquivos, arquivos ou pastas, ou clicando com o botão direito e renomear, ou dando um toquezinho na tecla F2 do teclado. Detalhe que a pasta tem que estar selecionada, tá? O arquivo, a pasta tem que estar selecionada, tá? Pessoal, deu para entender aí? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Hein, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tranquilo, né? Todo mundo aí está entendendo, né? Beleza. Vamos lá. Aí, o que as pessoas, pessoal, o que as pessoas têm dificuldade? Por exemplo, salvar em um arquivo específico, tá? Em um local, melhor. Em um local específico. Aí tem dificuldades de salvar o arquivo. Depois, por exemplo, não sabe onde colocou. Então, por muitas vezes, por exemplo, a gente faz um trabalho na aula, por exemplo, Photoshop, um exemplo. Aí não dá tempo de terminar, fica para a aula seguinte. Pessoal, cria aí uma pasta, salve e tal. Quando chega na aula seguinte, o aluno diz, professor, eu não lembro não onde foi que eu salvei. Por quê? Porque o programa ele vai sugerir um local para você salvar. Tá? O cara só vai lá salvar, nem observa o local. Então, como é que eu faço para salvar os arquivos em locais objetivos, tá? Locais específicos, melhor dizendo. Vou abrir aqui o Word. Primeiro que eu vou fazer a frequência. Pessoal, deixa eu colocar um casaco aqui, porque o tempo aqui começou a esfriar, viu? Só um minutinho aqui. Não sei aí onde vocês moram, mas ontem foi um dia de chuva, um friozinho, e eu dou aula aqui na minha área de serviço aqui, que é mais tranquilo. Aí, meu amigo, é frio. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tá, beleza. Então, pessoal, digamos aqui que eu abri o Word, eu vou criar um arquivozinho para salvar lá em uma pasta, né, específica. Então, vou aqui, coloco aqui rend, né, lembra que eu já mostrei isso para vocês. Vou colocar aqui 3,5, pode ser qualquer valor, tá? Só para criar um arquivo. Então, já criei um arquivo, vou salvar, eu vou clicar aqui em cima, salvar, tá? O Office, tá? Eu estou utilizando o Office 365. Então, as versões mais antigas do Office aparecia aquela janela, igualzinho, aquela janelazinha aqui ao lado esquerdo. Agora o Office está vindo dessa forma aqui, por exemplo, que aí algumas pessoas podem
se confundir nesse aspecto aqui, tá? Então, primeiro, ele sempre vai pegar uma parte do texto, o Word, tá, pessoal? Se for o WordPad, não. Mas ele vai pegar sempre uma parte do documento aqui, ó. Vai pegar sempre a parte do documento para sugerir como nome. Ah, eu posso usar qualquer nome? Posso, tá? Só apagar aqui e usar qualquer nome. Ao lado direito, ele está já informando qual é o tipo de arquivo, tá, desse documento que nós estamos fazendo. Então, é o ponto .docs, tá? Então, do Word. Mais abaixo, ele está pedindo aqui um local, ó. O Office 365, ele permite que você salve direto nas nuvens. Então, se você quiser, você já pode escolher um diretório, tá, lá do OneDrive. Então, você pode criar um documento e nem salvar no computador. Você já pode salvar diretamente nas nuvens. É uma vantagem, tá? Vamos lá. Mais abaixo tem aqui, ó, mais opções de salvamento. Vou clicar aqui. Aí, o que os alunos fazem é isso. Apareceu ali, salva, tá? Ou quem não conhece, salva. E pronto, acabou-se. E agora, depois, para encontrar? Aí ele vai dar mais possibilidades. Por exemplo, este PC, adicionar um local de rede ou procurar. Vou clicar aqui em procurar, tá? Então, lembrando, ó, eu criei na pasta música. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é músicas. Olha lá a pasta Jadiel, tá? Por exemplo, trabalhos. Aí eu venho aqui, ó, trabalhos. O nome do arquivo ele já está sugerindo aqui, ó. O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajuda. Então, escolhi, posso mudar o nome do arquivo, como eu falei. Posso alterar também o tipo de arquivo. Bem importante isso daqui, tá, pessoal? Ó, por exemplo, deixa eu colocar aqui uma ideia para vocês. Se vocês salvarem só como documento do Word, tá? Digamos que vocês pegam esse arquivo e levam para um outro computador. Quando chegar lá no outro computador, o Word, por exemplo, é um 2010, tá? Aliás, vou voltar mais aí. Digamos que é um 2007, um Word antigo. Vai abrir o documento do Word? Não, tá? Porque o mais novo abre todos os anteriores, mas o mais velho não abre o mais novo. Aí, por exemplo, suponhamos que você sabe que o outro computador é o Word de 2097. Aí você pode colocar modelos do Word de 97 a 2003. Então, aqui você já salva e ele vai abrir em qualquer versão, basicamente. PDF, que você já pode salvar direto em PDF. Tem lá um monte de possibilidades, mas eu vou deixar aqui nessa forma, tá? Então, isso daqui gera um arquivozinho docx, ok? Ou doc, como vocês queiram. Vou salvar. Tá? Pronto, aqui eu posso fechar, ó, posso fechar, vou abrir lá a pastazinha, tá? E o arquivo tem que estar aqui, ó. Olha ele lá, ó. Muito fácil, né, pessoal? Muito fácil, mas infelizmente ainda muita gente, até pessoas que usam o computador mesmo, tá? Fizeram curso de informática, mas tem uma necessidade, aliás, uma carência incrível, né, de conhecimento ou de uma prática aí de salvar. Certo, pessoal? É difícil isso daí? Laura, Daniel, Lucas, Felipe. Vamos lá, pessoal. Interage aí, por favor. João Vitor. Pessoal, entenderam aí essa partezinha aí de como você salvar um arquivo, como você criar uma pasta. Tranquilo, né? Cadê o Lucas colocou aqui que sim, a Irã sim, Laura sim. Beleza, pessoal, a prova de vocês, eu posso adiantar, viu? São 20 questõezinhas. São 20 questõezinhas, tá? Para vocês fazerem. E, olá, Ivaniele, boa noite. São 20 questõezinhas e dentre essas 20 questões, posso adiantar que vem muita coisinha prática, né? Como, por exemplo, perguntando o tipo de arquivo, qual é o tipo do arquivo do programa tal, pasta, né, e-mails, que eu ainda tenho que mostrar para vocês aí como enviar e-mails, tá? Vou mostrar também como compactar arquivos, tá, pessoal? Então, assim, o que nós fizemos agora foi nada mais que criar uma pasta,
que é a pasta principal com o meu nome, e em seguida a gente criar as subpastas, que foi exatamente com o objetivo da gente colocar, por exemplo, vários nomes diferentes nas pastas e assim por diante. Certo? Coisa simples. Vimos também como salvar arquivos, ok? Né? Abrir o arquivo, obviamente. Beleza? Posso continuar aí? Bem, pessoal, posso continuar? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza. Continuando aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Beleza, Irã. Vamos lá. Outra dificuldade, tá, que as pessoas têm em trabalhar com arquivos compactados, tá? Trabalhar com arquivos compactados. Pessoal, como é que eu faço para compactar arquivo ou descompactar arquivo? Eu não lembro qual foi o aluno que me falou isso daí, mas ele disse o seguinte: professor, eu baixei umas músicas da internet e ele veio com uns livrozinhos. Só que eu não sabia como fazer, perdia o download, né? Então, isso é chamado de compactar ou zipar, como vocês queiram, tá? Primeiro, para que serve isso? Um exemplo. Se eu clicar aqui com o botão direito em cima da minha pasta, eu vim aqui em propriedades, tá? Se eu clicar aqui em propriedades, primeiro ele vai dizer para mim o seguinte, ó, esse arquivo está ocupando no disco, tá? Ó, 16 kilobytes, um arquivo muito pequeno, tá? Esse aqui, tá? Mas arquivos maiores, por exemplo, ele reduz bastante. Em alguns casos, chegam a reduzir, por exemplo, a quase 50% do tamanho do arquivo, certo? Então, seria esse o motivo. Como é que eu faço para compactar arquivos? Tá? Simples, pessoal. Ó, clico com o botão direito. Primeiro, você vai ter que ter o WinRAR instalado no computador, tá? Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui na área de trabalho. Tem não, deixa eu procurar ele aqui. Ó, você tem que ter, por exemplo, esse programinha instalado no seu computador. Pode ser o WinRAR, que é esse daqui que vocês estão vendo, ou pode ser, por exemplo, o WinZip. Qualquer um dos dois, ele vai ter o mesmo resultado. Quando a gente formata o computador, ele não vem instalado, tá? Ele não vem instalado. Então, isso aqui a gente instala por fora. Muito embora o Windows ele tenha uma extensãozinha para arquivos compactados aí. Mas eu não tenho o hábito de usar ela, não. Prefiro por aqui, tá? Então, quando você clica com o botão direito, se você tiver o WinRAR, lá, deixa eu botar a lupa aqui novamente para vocês poderem acompanhar os detalhes. Quando você clica com o botão direito, se aparecer os livrinhos ou aparecer como se fosse uma prensa, por exemplo, de uma casa de farinha, né? Que é o WinZip, tá? Quer dizer que você consegue compactar, certo? Se não tiver, como é que você vai compactar se você não tem o programa para isso? Aí vem alguns motivos. Primeiro, você tem que compactar o arquivo para ele reduzir o tamanho. Segundo, tá? Quando a gente vai enviar um e-mail, digamos que você vai enviar essa pastazinha aqui para mim. Eu vou enviar essa pasta por e-mail. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu não vou conseguir, tá? Antes de eu compactar. Então, digamos que na prova eu vou pedir para vocês criarem uma pastazinha, enviar para mim e tal. Aí vocês vão enviar, cadê? Vou clicar aqui. Olha só. Pedir um novo e-mail. Vou aqui inserir, ó, arquivo como anexo, tá? Fácil, tá, pessoal? Músicas, que foi onde eu criei aquela pasta. Observe que eu não consigo, ó, inserir essa pasta aqui, ó. Ela só abre, eu não consigo anexar pastas, ó. Não tem como eu anexar pasta. A única coisa que eu posso fazer é anexar esse arquivo. Esse arquivo eu consigo, ó.
Tá? Ó, o arquivo eu consigo, observe que ele veio, mas pasta eu não consigo, certo? Então, suponhamos, você vai mandar uma pasta com alguns arquivos para alguém, a única forma de você fazer isso é compactando o arquivo, aliás, compactando a pasta. E para isso, clica com o botão direito em cima da pasta, tá? Vou colocar a lupa de novo. Clica com o botão direito em cima da pasta. Depois de vocês clicarem, observe que já tem aqui os dois. Por exemplo, você já pode comprimir e já enviar por e-mail, se for o caso, tá? Eu prefiro vir aqui, ó. Por exemplo, eu posso adicionar para o arquivo. Vamos ver aqui algumas formas, né? Ó, quando você clica aqui, nesse adicionar para o arquivo, o WinRAR ele vai abrir, tá? Vamos ver se aparece aí para vocês. O WinRAR ele vai abrir, tá? Observe que existe um monte de formas de você configurar esse arquivo e tal. Ó, existe um monte. Inclusive, ele tem aqui as possibilidades. Ó, o WinRAR, aliás, RAR, que é o tipo de arquivo que será gerado. RAR4, eu nunca usei esse daqui. E o zip é para que exista a possibilidade de abrir lá pelo WinZip. Então, existem essas possibilidades. Tá? Aí aqui vem tamanho do dicionário, informações extras. Posso até definir uma senha, se for o caso. Então, quando alguém clicar lá, vai ter que ter uma senha para abrir. Geralmente, isso acontece para quem vende apostilas online, tá? Você pode baixar a apostila, mas ele vai pedir uma senha. Então, você só consegue a senha se você pagar, tá? Não vou alterar em nada. Lembrando, o tipo do arquivo aqui é RAR, tá, pessoal? Observe que aqui em cima, ó, tá RAR. Vou clicar em OK. E observe que ele já gerou um arquivozinho compactado. Olha o tamanho agora, ele estava com 16, ó. Ele estava com 16 e agora ele ficou com 10. Observa que ele reduziu aí mais ou menos uns 40%, mais ou menos, o tamanho do arquivo. Então, quer dizer, para enviar fica mais fácil. Para fazer o download também, é por isso que as
Pessoal, voltando aqui, tá? Podem me ouvir? Pessoal, vocês podem me ouvir? Ah, beleza. Deixa eu só botar aqui no meu celular novamente. O que acontece? Ontem, por exemplo, faltou energia, chegou. Aí faltou lá na torre, deu problema lá e não voltou. Eu vou voltar ontem às 9 horas da noite. Hoje mesmo na aula, a internet cai, aí vai ali, desliga e liga o roteador, ele volta. Então, isso é problema de energia, né? E aí o problema de energia ele vai causar, sem dúvida, o problema de internet também. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui novamente. Vamos lá. Deixei aqui do jeito que estava, tá, pessoal? Aí, olha só. Deixa eu fazer logo a frequência antes que eu esqueça aqui, porque então, pessoal, deu outra travadazinha aqui, mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, pessoal, olha só. Vamos lá, deixa eu configurar aqui meu celular também. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu deixei aqui justamente da mesma forma que estava, tá, pessoal? Se vocês não estiverem vendo aí, por favor, me informa, tá? Então, ó, eu vou apagar aqui esse arquivozinho só para que eu possa... Deixa eu ver aqui, meu Deus. A gente entrando aqui, eu sou eu. Só um instante. Aí vem que o aplicativo aqui é uma resenha demais. Vamos lá. Olha só, pessoal, eu deixei justamente aqui onde nós tínhamos parado, tá? Então, vou apagar esse arquivo aqui. E se você quiser criar um arquivo também compactado, pode fazer isso aqui, ó. Clica e usar a primeira opção, adicionar, aliás, a segunda opção, adicionar para Jadiel e tal. Nesse caso, ele já cria direto, tá, pessoal? Já cria direto o arquivo compactado, sem precisar aparecer aquela janelinha, tá? Então, não vai precisar nem aparecer a janelinha. Observe que teve um ganho. Ó, o de cima, ele tem um tamanho... deu aqui 12, na verdade, o de cima. E quando a gente reduziu, ele reduziu para 10. Então, uns 20% aí de redução. Só me dá um feedback aí, vocês conseguem ver a tela, porque o meu celular aqui ele tá bugado, tá a tela toda preta. Vocês conseguem ver aí a tela, pessoal? Tranquilo, que bom. Pessoal, alguma dúvida ou pergunta em relação ao compactar o arquivo? Hein, pessoal? Alguma dúvida ou pergunta em relação a compactar arquivos? Pessoal, minha internet aqui tá um caso sério, hein? Tá lá uns pings altos, tem falhas. Se por acaso cair de novo. Beleza, Irã. Pessoal, se a internet cair de novo, vocês aguardam uns 10 a 15 minutos, tá? Se eu não voltar em 10, 15 minutos é porque já era. Mas vamos tentar aqui, tá? Então, ó, se for o caso, por exemplo, agora para descompactar, como é que eu faço? Eu vou... Cadê aqui, meu Deus? Tem alguma coisa aqui. Vou apagar esse arquivo. Porque o arquivo está aberto ali. Deixa eu... Ó, ele não deixou... Putz.
Pessoal, voltando aqui, tá? Hoje é o dia da paciência, viu? Hoje é o dia da paciência. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tranquilo. Pessoal, todo mundo pode me ouvir? Hein, pessoal? Todos podem me ouvir? Beleza. Deixa eu só... Vamos lá. Continuando aqui, tá, pessoal? Eu já deixei aqui, ó, já no ponto, tá? Na agulha. Então, alguma coisinha aqui que tá, como é que eu posso dizer para vocês? Dizendo que é como se tivesse em uso, só que não está em uso, ó. Quando eu apago aqui, ó, é como se estivesse em uso. Por exemplo, feche os arquivos ou pastas e tente novamente. Ah, já vi aqui o que é. Não tem, só tem uma pasta, tem coisas que às vezes eu ficava meio zoado. Os arquivos, eu não tenho, o arquivo que eu tenho é o relatório, não tenho aquele lá, fechei. Aí às vezes tem que finalizar no gerenciador do sistema para ver se tem lá algum serviçozinho aqui, tá? Deixa eu só me liberar aqui. Mas para a gente não perder tempo, eu vou mostrar aqui como fazer, tá? Ó, eu vou, um exemplo, abrir aqui o arquivo, ó, zipado, vou dar 2 cliques nele. Observa que está aqui, ó. Digamos, eu posso fazer esse procedimento aqui, ó. Eita, pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela, que quando voltou ela não compartilhou completo. Só um instante. Pronto, voltando aqui, ó. Como é que eu faço para descompactar um arquivo, tá? Primeiro, eu posso dar 2 cliques, ele vai abrir o WinRAR, eu posso pegar aqui e arrastar para o local que eu quiser, ó, tá vendo? Ó, só é soltar, ele vai dizer que já tem uma, vou clicar em substituir. Então, existe essa possibilidade, tá? Ó, já voltou. Ou se for o caso, ó, eu posso fazer esse processo aqui, ó, extrair para, e digamos que eu vou colocar na área de trabalho, ó, clica aqui em área de trabalho, vou clicar em OK, tá? Vou fechar aqui, vou minimizar e observa que está lá o arquivozinho, ó, na área de trabalho. E está lá, ó, trabalhos, está aqui fotos, está tudo perfeitinho. Aliás, tá, os arquivos trabalhos, pessoais, fotos e assim sucessivamente. Então, assim, na verdade, no dia a dia, é algo que vocês usam e muito, que vão precisar usar bastante, tá? Que é essa questão de copiar, de colar, de recortar, que a gente vai ver agora, na verdade, e o de zipar, tá? De compactar. Vamos lá agora ver como é que faz para o copiar e colar, tá, pessoal? Também super simples, super simples. Entenda que você tem um documento, um arquivo aí, e você quer copiar. Então, quando você vai copiar, você está apenas gerando uma cópia, tá? O original, ele permanece. O original, ele permaneceu lá. Quando você recorta, você tira de fato aquele documento de um local e leva ele para o outro, que é isso que a gente vai fazer agora. Por exemplo, primeiro, para copiar, eu posso selecionar o arquivo que eu quero copiar. Na barra de ferramentas acima, eu tenho aqui o nomezinho copiar. Ou, observe que ele já mostra uma combinação de tecla lá, chamada de Ctrl+C. Posso fazer o copiar? E você vai dizer para você, e aí, não aconteceu nada. Pessoal, ó, o computador, ele tem uma memória temporária, tá? Essa memória, ela só funciona no momento que o computador está ligado. Por exemplo, se eu não quiser colar ela agora, eu posso esperar 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. Quando eu colar, esse arquivo vai aparecer. Tá? Agora, desligou o computador, zera essa memória do computador. Por exemplo, deixa eu colocar aí um exemplo bem prático para vocês, tá? Nós temos uma memória, nós, pessoas, nós temos uma memória temporária, tá? Que a gente armazena ali só por enquanto. Quando a gente dorme, por exemplo, aí essa memória é descarregada, por isso que a gente descansa, tá? Então a gente apaga muitas coisas da memória. No outro dia a gente está zerado, a gente está disposto e com memória para isso, para armazenar mais coisas.
Então, quanto maior o tempo que a gente passa acordado, quer dizer, a gente vai armazenando mais informações, mais cansado a gente vai ficar. A mesma coisa é o computador. Quanto maior o tempo que o computador fica ligado, mais informações ele armazena. Por exemplo, quando você vai desligar o computador, ele demora mais a se desligar, porque ele vai ter que salvar alterações que você fez no sistema, uma por uma antes de desligar. Já? Então, eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que dizem, meu computador está com 2, 3 dias ligado. Quando vai desligar ele vai demorar mais. Por quê? Porque ele está cansado, ele está lento. Então, vou minimizar lá no sinalzinho de menos. Por exemplo, posso clicar com o botão direito, posso clicar aqui em colar, tá? E observa que o arquivo já apareceu aqui. Isso aconteceria se eu fosse colar, por exemplo, num pendrive, tá? Em um local qualquer. Então, aqui observa que está o arquivozinho compactado e o original está aqui. Só que no computador, original e cópia são absolutamente iguais. Não faz diferença entre um e outro, tá? Primeira forma de copiar seria essa. Eu vou apagá-lo, tá? Agora vamos ver outra forma. Vimos aqui, clicando nesse botãozinho de copiar. Agora eu posso também clicar com o botão direito em cima do arquivo, e mais abaixo aqui, dar um cliquezinho em copiar, tá? Vou minimizar, vou clicar com o botão direito, e vou colar, tá? Observe que nós tivemos o mesmo resultado, ok? Entenderam, pessoal? Esse passo aí de copiar, de colar, muito fácil, né? Creio que todos vocês já usam esse copiar e colar de boa, né? Mas eu tenho que mostrar, tá, pessoal? Vamos lá. Outra forma. Com o arquivo selecionado, eu posso fazer o CTRL mais a letra C, tá? Já fiz o CTRL C. E para colar, eu faço um CTRL mais a letra V, tá, pessoal? Observe que ele já apareceu aqui também, tá? Então, existe mais de uma forma para a gente copiar e colar também, tá? Então, Ctrl C copia, Ctrl V ele cola, tá? Vamos voltar aqui. Beleza. Agora, olha o recortar como ele é diferente, Vou selecionar o arquivozinho aqui, vou clicar em recortar, observe que aqui em cima eu já tenho aqui, o recortar, tá? Olha só. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença, mas o arquivo ele já fica meio transparentezinho aqui, tá? Então ele já perde cor. Olha agora quando eu colar, Ctrl mais a letra V, por exemplo, ou eu poderia clicar com o botão direito e poderia colar também. Observe que não existe outra possibilidade de colar, porque não é igual ao copiar. O copiar existe, eu posso colar várias vezes, mas o recortar não. O recortar só pode colar uma vez. Se vocês observarem agora, o arquivo ele saiu daqui, porque eu movi ele de local, tá? Vamos lá. Vou selecionar novamente a pastazinha aqui compactada. Vou fazer um Ctrl X, tá? Ctrl X quer dizer recortar. Observe que agora ele já ficou meio transparentezinho. E agora eu vou fazer um Ctrl V e... Observa que o arquivo já apareceu aqui e ele já sumiu lá da área de trabalho, tá? Então, recortar, você consegue tirar ele de um local ou de outro. Uma coisinha aqui que a gente pode fazer, que eu não tinha nem mostrado para vocês, aqui em exibir a gente pode vir aqui, ícones grandes, por exemplo. Observa que os ícones ficam grandes, tá? Eu tenho ícones grandes, extra grande, ícones pequenos, lista, por exemplo, tá? Eu tenho blocos, eu tenho conteúdos, que o conteúdo ele mostra informações aqui mais detalhadas. Eu tenho detalhes, tá? Que ele mostra dessa forma que eu posso muitas vezes aumentar essas colunas. Ou aqui abaixo eu também posso fazer isso, tá vendo? Só que ele fica apenas o grande, ele não tem o extra grande, tá vendo? Então eu gosto de usar o grande, porque eu consigo visualizar melhor, tá? E quando é muitos arquivos, aí eu uso o... Cadê? Ícones médios, tá? Porque eles não ficam tão grandes assim. Fica até melhor. Certo, pessoal? Tranquilo? Entenderam aí essa partezinha de copiar, recortar? Deu para entender aí todo mundo?
Beleza. Vamos lá. Evanelli. Até agora você não se pronunciou, Evanelli. Se pronuncia aí, filho de Deus. Evaniel está entendendo. Você não tinha visto esse módulo ainda, tá? Evaniel. Evaniel não está me ouvindo. Professor? Oi? Pode falar. A minha caixinha de mensagem, eu acho que está bloqueada, não estou conseguindo digitar, tá. não. Tá tudo Evanelli, preto. então manda fica respondendo aí pelo microfone assim mesmo. Algumas pessoas, você e o João Vitor não estão com o chat funcionando. Não fui eu que desativei, tá? Sim, Algumas pessoas desinstalando e instalando voltam ao normal, outras não. No seu caso do João Vitor, vai respondendo no microfone mesmo, tá? Porque eu fico preocupado se vocês estão acompanhando, se não estão. Aí muitas vezes eu penso que vocês deixaram o celular e saíram, porque vocês não respondem, tá? Então vai interagindo aí. Não, estou acompanhando, viu? Pronto, tá entendendo, né? Tá tranquilo. Certo, vamos lá. Pessoal, agora a partezinha da gente excluir e da gente fazer um backup, tá? Uma coisa que eu sempre coloquei, até mesmo para facilitar a compreensão do uso do computador, vocês entendam que os desenvolvedores dos programas e tal, eles tentam tirar as situações da nossa vida, do nosso cotidiano, e tenta colocá-las no computador. Por exemplo, se eu quero jogar uma folha no lixo, um exemplo, aí eu vou lá ali no lixeirinho, vou e coloco. A qualquer hora que eu quiser, eu não posso ir lá no lixo e pegar aquela folhinha de volta? Lógico, não é isso daí? A mesma coisa é o computador. Se eu vim aqui, por exemplo, e eu deletar esse arquivo, cadê? Selecionar, né? Vou deletar o arquivo, deletou. Aí você vai dizer, eita, eu perdi o arquivo. Não, minha gente, você não perde. Deixa eu ver se está aqui, a lixeira não, vai estar aqui. Você vai observar que na parte superior aqui eu tenho a lixeira. A gente já consegue identificar se tem lixo ou não na lixeira, porque ele já está cheio de folhinhas. Tá? Quando ela está pura, nem precisa abrir, que não tem nada dentro. Vou dar 2 cliques aqui nela e observe que eu tenho 2 arquivos aqui, tá? Com o meu nome, inclusive esse daqui foi o que eu excluí da área de trabalho, e o segundo aqui, que eu excluí da pasta música. Então, digamos, se eu quiser recuperar o da área de trabalho, eu posso recuperar. Se eu quiser recuperar o que está na pasta música, eu posso recuperar também. Esse processo de recuperar é chamado de restaurar, tá? A gente consegue restaurar. Por exemplo, como é que eu faço para restaurar? Eu seleciono, venho aqui, tem aqui, restaurar todos os itens ou restaurar apenas os itens selecionados, tá? Eu posso clicar com o botão direito e posso restaurar. Outro detalhe, um arquivo, quando ele está no lixo, eu não posso usar, tá? Eu tenho que reciclar ele primeiro. Por exemplo, isso daqui é uma imagem. Se eu clicar 2 vezes aqui, ele não vai abrir a imagem, ele vai mostrar só as propriedades da imagem, tá? Do arquivo. A mesma coisa acontece aqui, Se eu clicar 2 vezes, ele só vai dizer quando foi criado, quando foi excluído, qual é a origem dele, qual é o tamanho. Beleza. Aí eu posso também restaurar por aqui, tá? Então, existe pelo menos 3 formas aí, Clicar com o botão direito, aqui, restaurar, e também quando você abre ele, que você pode restaurar também. Por exemplo, vou restaurar, observa que, eu vou abrir agora aqui, observa que ele já voltou para música, está vendo, Então, eu posso fazer esse processo a hora que eu quiser, tá? Enquanto estiver no lixo, você pode pegar de volta, tá? Agora, digamos que eu coloquei no lixo, tá? Na lixeirinha, um exemplo. Aí a minha esposa pegou a bolsinha de lixo, botou e o carro botou ali fora, o carro do lixo levou. Tem como eu conseguir esse arquivo de volta? O que é que vocês acham aí? Hein, pessoal? Se o carro do lixo levar, tem como eu pegar o arquivo de volta? Hein, pessoal?
Quem me responde aí? Vamos lá, Ivaniele. Vamos lá, Irã, Felipe, Laura, Lucas. Se o carro do lixo levar o lixo, tem como eu recuperar aquele lixo? A Laura disse que acha que sim. E você, Eu acho que Ivaniele? não. A Ivaniele disse que não. E aí, Irã, vamos lá, João Vitor, meu bichinho. Mas nunca ouvi sua voz. Coloca aí. Daniel acha que não. Então, pessoal, olha só. Eu posso, tá? Só que para isso eu vou ter que ir onde? Eu vou ter que ir lá no lixão, né? Eu vou ter que ir lá no lixão, vasculhar até encontrar. Isso pode levar horas, isso pode levar dias, pode levar um tempo grande. Mas existe sim uma possibilidade de eu conseguir. Por exemplo, para deletar, eu sei que eu uso a tecla delete, tá? Mas se eu quiser excluir permanentemente, tá, o arquivo, ou seja, sem ele passar pela lixeira, eu vou pressionar a tecla Shift e dar um toquezinho na tecla Delete. Por exemplo, agora ele já joga uma mensagem dizendo o seguinte, ó, tem certeza de que deseja excluir este arquivo permanentemente? Vou clicar em sim, tá, pessoal? Ó, o que é que vai acontecer? Vamos olhar lá na lixeira, se ele passou por lá. Cadê aqui? Lixeira aqui, ó. Observe que ele não passou por aqui, ó. Tá? Digamos que eu venho aqui e eu vou esvaziar a lixeira. Ele pergunta, tem certeza de que deseja excluir permanentemente estes 3 itens? Eu vou clicar em sim. Por exemplo, carro do lixo levou, tá, pessoal? Carro do lixo levou. O que é que acontece? Eu consigo pegar o arquivo de volta, já que o carro do lixo levou? Como eu falei, existe a possibilidade sim. Existe a possibilidade de ir lá no lixão e procurar. No caso do nosso computador, o sistema, o Windows, ele não dá mais esse recurso, tá? Não dá mais esse recurso de pegar esse arquivo de volta. Acabou-se, já era. Não tem mais o que fazer, tá? Já era, perdi o arquivo. Se você observar agora, a lixeira aqui está vazia, tá? Não consigo mais usando o Windows. Porém, existem algumas ferramentas, tá, pessoal? Existem algumas ferramentas que eu consigo fazer isso. Por exemplo, vamos colocar aí uma outra hipótese. Imagina que a Evaniele é casada, mas digamos que as fotos do casamento dela, né? Digamos que um dia depois do casamento da Evaniele, o fotógrafo perdeu, formatou o cartão de memória da câmera e perdeu todas as fotos. Eu sei que, no mínimo, a Evaniele vai querer matar o fotógrafo, né? Por ter perdido as fotos. O que é que acontece aí? Não tem como haver uma reconstituição do casamento, ou seja, já era. Agora, pensando na possibilidade da gente usar uma ferramenta, existe sim a possibilidade, porém, é possível que não se recupere todas as imagens, tá? Então, às vezes eu vejo, eu assistindo TV, né? Eu creio que vocês já viram também. A polícia vai lá, prender alguém lá e sai com sai com os computadores da pessoa, os computadores da empresa, né? Não sei se vocês já observaram isso. O que é que acontece? Suponhamos que o cara tem aqui, ó, tá com todas as provas. Por exemplo, teve um político aí, acho que até um deputado, que ele tava, todas as provas dele, aliás, contra ele, estava no computador pessoal dele. Quando ele viu que a polícia, isso no prédio, né, no condomínio, quando ele viu que a polícia estava subindo para prender ele, sabe o que ele fez? Pegou o computadorzinho, jogou na piscina. Tá? Jogou o computador na piscina, pensando ele, olha só, pensando ele que todos os arquivos seriam perdidos. Mas não. O computador pode ter queimado, o HD, um exemplo, pode estar funcionando, a polícia bota para funcionar, e usa um programa específico, tá? Que o programa vai recuperar todos os arquivos. Ou, por exemplo, a polícia está chegando ali, pô, vou apagar todos os arquivos. O que é que faz? O programa ele consegue recuperar arquivos de meses que foram apagados. Porque ainda existe um espaço no HD que ele guarda os arquivos ainda mesmo de forma temporária.
Com o tempo, esses arquivos eles vão sobrescrevendo, ou seja, vai entrando mais arquivos excluídos e vão saindo os que tem lá, né? E aí, com isso, a polícia recupera bastante, né? Então, por exemplo, agora demora para valer, viu? Eu já peguei aqui um cliente que, acidentalmente, né? Dei uma falha, dei um erro, e apaguei os arquivos do HD dele, sem querer, né? Era um negócio meio complicado para fazer, eu fui fazer e terminei apagando os arquivos. Resultado, ele disse, Jadiel, pelo amor de Deus, eu não posso perder esses arquivos não, porque aí tem promissórias de pessoas dos meus clientes, senão eu não sei mais quem é que me deve. Aí eu esquentei a cabeça, viu? Então, baixei um programa, coloquei para recuperar, olha só, 9 horas da manhã, tá? Botei para recuperar, 9 horas da manhã, e ele terminou de recuperar os arquivos, aliás, 11 e pouco da noite, mais ou menos, tá? Agora, localizou muitos arquivos, inclusive, tiveram arquivos que foram, a grande maioria foi recuperado, mas tiveram arquivos que não teve como recuperar. E foram recuperados arquivos que ele não queria, por exemplo. Então, a gente pode escolher, por exemplo, uma busca só para recuperar imagens, só para recuperar, por exemplo, arquivos de texto, vídeos. Então, a gente pode fazer toda essa recuperação, tá? Então, lembrando, qualquer arquivo que for excluído, tá? Ele pode ser recuperado. Agora, se tiver na lixeira, você restaura. Mas se você usar Shift e Delete, ele exclui definitivamente do computador, onde você só consegue essa localização caso você tenha uma... Está dando algumas falhas aqui, vou cancelar. Tá? Caso você, digamos, use um programa específico. Certo? Ok, pessoal? Deu para entender essa parte aí? Que para recuperar tem que usar um programa mais específico. Ok. Deu. Pronto, vamos lá, vamos continuar aqui. Pessoal, falando em manutenção preventiva, tá? Falando em manutenção preventiva. O que é que acontece? É normal que quando a gente vai usando o computador, ele vai ficando mais lento. Vamos colocar aí um exemplo. Imagina você ter um carro, você ter uma moto e você só andar com ele. O que é que vai acontecendo? O óleo, por exemplo, ele vai ficando gasto, o carro vai perdendo a força, né? E aí o carro vai ficar mais lento, ou seja, o andar do carro não vai ser o mesmo, tá? Quem tem carro, quem tem moto, percebe. Por exemplo, eu tenho uma moto agora, então, quando eu estou andando, que eu percebo que a moto não está com aquele mesmo desempenho, eu já sei que é o óleo que está velho. Trocou o óleo, a moto é normal. É preciso lá, né? Moto. Se a gente não... O carro, ele vai ficando mais fraquinho, do carro à moto. Mesma coisa é o computador. Então, se você tem um computador, ou você faz uma manutenção preventiva, tá? Por exemplo, limpeza externa, é necessário fazer uma limpeza interna. Nesse caso, essa limpeza, a gente chama ela de limpeza de hardware. Aí, nesse caso aí, quem faz tem que ser um técnico, tá? Não aconselho, se você não tiver conhecimento, não aconselho você fazer. Mas, cadê aqui? Vou abrir este computador. O que é que todos vocês que têm computador está apto a fazer? Por exemplo, o Windows, ele funciona no disco C, tá? Então, o que é que você faz aí? Ó? Você clica com o botão direito em cima do disco C, abre aqui, ó, propriedades, tá? Abre propriedades. Primeira coisa a se fazer, tá? Primeiro, você vai observar que tem esse gráfico, então o azul são os arquivos e o cinza é o espaço vazio. Nunca deixe esse azul tomar conta todo, tá? Porque às vezes até o copiar e colar você pode não conseguir, tá? O que é que acontece? Tudo que a gente faz no computador é registrado. Por exemplo, se a gente acessa um site, é criado um arquivo que é chamado de cookies, tá? Esse arquivo, ele mostra qual foi o site que você acessou, a hora que você acessou e tal. Imagina você acessar a internet durante um ano, a quantidade de arquivos que não vai ficar no seu computador. Quando a gente instala um programa, por exemplo, o programa é instalado, ou seja, tem os arquivos de instalação,
E após o programa ser instalado, aqueles arquivos de instalação já não servem mais para nada, mas eles ficam armazenados no computador. Então, a primeira coisa que você abre essa janelinha e clica aqui, ó, limpeza de disco. A limpeza de disco, ela não vai apagar, olha lá, ela está procurando os arquivos, ela não vai apagar arquivos seus, ele vai apagar arquivos desnecessários. O que são arquivos desnecessários? Arquivos de... A minha câmera, que a internet aqui deu uma oscilada, tá? Só para não correr o risco de... Aliás, voltou normal. Deixa eu olhar aqui. Voltou normal. Então, o que são arquivos... arquivos que não têm serventia nenhuma? Por exemplo, o que está na lixeira, os arquivos que a gente acessa da internet, por exemplo. Deixa eu colocar um zoom aqui para mostrar para vocês. Ó, arquivos de programas baixados, tá? Arquivos de programas baixados. Observa que está aqui, ó, 0. Por exemplo, arquivos de internet temporário, que foi o que eu falei para vocês, está 3,39 megas, tá? Eu digo a vocês que onde tiver valores, aí vocês podem ir clicando, ó. Por exemplo, downloads, vai apagar os downloads, vou apagar tudo, depois eu baixo novamente. Vamos lá, só download de 200 megas. Eu não vou não, porque eu tenho uns arquivos lá que não podem ser apagados. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó, lixeira, eu já zerei ele agora há pouco, mas aqui, ó, arquivos temporários e tal. Ou seja, só aqui deu 49 megas. Detalhe, eu fiz isso hoje de manhã, tá? Foi hoje ou foi ontem? Foi hoje. Fiz hoje de manhã. Já teve vezes de eu passar, por exemplo, 15 dias sem fazer isso, quando eu olhar tem 1 GB de arquivo aqui, é muita coisa, tá? Então, o que é que eu aconselho? Eu vou clicar em limpar o sistema. O que é que eu aconselho que vocês façam aí? Qual o tempo, por exemplo? 1 vez por semana, pessoal. Ó, eu aconselho que vocês façam isso pelo menos 1 vez por semana. Isso é uma faxina que você está fazendo no computador, tá? Pelo menos 1 vez por semana. Detalhe, quanto maior o tempo que você passar sem fazer isso, maior vai ser a demora. Não é a mesma coisa da sua casa? Se você limpar a sua casa toda semana, você vai gastar lá umas horazinhas. Mas imagina você limpar a sua casa 1 vez ao mês. 1 vez a cada 6 meses. 1 vez ao ano. Aí, meu amigo, vai ser dias de limpeza, tá? Ele já apagou uma parte aqui, apesar que ele colocou para apagar de novo. Curioso. Tiveram alguns aqui que ele encontrou, na verdade, até mais, ó. Ó, pessoal, ele encontrou até mais. Olha aqui, ó, 1 GB de espaço, tá vendo, ó? Quase 2, ó. É um absurdo isso daqui. O que é que eu vou fazer? Apagar. Olha lá, excluir os arquivos. Posso ficar tranquilo que eu não vou excluir os meus arquivos pessoais, tá? E lembrando, essa demora aqui vai ser de acordo com a quantidade de arquivos, tá, pessoal? Quantidade de arquivos, velocidade do computador, tudo isso. Então, eu recomendo que vocês façam isso daqui 1 vez por semana. Isso é limpeza, é uma limpeza, mas é uma manutenção preventiva, tá? Primeiro passo é esse, deixa eu terminar aqui para a gente ir para o próximo. Deixa eu olhar aqui que eu acho que teve gol do Corinthians. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma atualizada. Oi. Vamos lá. Gol do Corinthians. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Se demorar muito aqui, eu tiro, tá? Porque tem muita coisa ainda pra gente ver hoje. Como é praticamente 2 GB lá de arquivo, né? Então, isso demora. Acho que eu vou cancelar aqui. Ele está limpando os arquivos de instalação, agora as miniaturas, está terminando agora. Pronto, terminou. Vamos lá. Então, quer dizer, já fiz o primeiro passo, tá? Só um detalhe, teve casos de eu pegar computador que as pessoas queriam que formatasse e eu fazer isso que eu estou mostrando para vocês agora e o computador voltar ao normal. Então, mesmo o computador estando lento. Vamos lá, segundo passo, ó. Vem aqui em ferramentas, tá? Verificar. Isso aqui é a verificação de erros, pessoal. Essa verificação de erros aqui, vamos lá, ele já olhou ali, parece que não tem nenhum erro. Olha, sempre tem, na verdade, né? Porque
como os erros eles são ocasionados muitas vezes pela oscilação de energia, basicamente isso, e esses erros eles vão provocando lentidão no computador, tá? Eles vão provocando a lentidão no computador. Dessa forma, é bom que vocês façam também, ó. Vixe, 3 minutos, 5 minutos, acho que ele vai reduzir ali. Se ele demorar muito, eu cancelo, tá? Porque, na verdade, assim, eu instalei um programa que, no programa, com um clique só, ele já faz tudo isso que eu estou mostrando aqui, tá? Mas, possa ser que vocês não tenham esse programa que eu vou mostrar, então vocês podem usar isso daqui, tá? Então, a quantidade de erros é o que influencia, ou melhor, do que influencia na lentidão do sistema, tá? Então, a quantidade de erros. Pessoal, vai demorar aqui 17, 18 minutos, ou seja, não vai dar tempo da gente esperar. Só um conselho, tá? Quando vocês estiverem fazendo isso na casa de vocês, tenta não estar fazendo mais nada. É só isso e pronto, tá? Só isso e pronto. Vamos lá. O último aqui é vocês fazerem a desfragmentação de disco. A desfragmentação de disco, ela corresponde basicamente em organizar os arquivos de programas. Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar um exemplo bem claro para vocês. Ó, eu vou abrir o Photoshop, tá? Vocês já sabem que o Photoshop ele é um programa pesado, tá? Então, ele demora um tempinho para abrir, ó. Por exemplo, vou clicar aqui, ó, Photoshop. E vamos ver aqui que ele vai demorar uns minutinhos até abrir, tá? Ele vai demorar um pouquinho até abrir. E por que essa demora, pessoal, de abrir? Primeiro, é um programa pesado, tá? E o sistema ele está montando todos os arquivos do Photoshop. Então, ele só é liberado para mim quando todos os arquivos do Photoshop forem juntos, ou seja, estiverem prontinhos, estiverem juntos, tá? E a função do desfragmentador é exatamente o que? Organizar esses arquivos. Então, o sistema está organizando os arquivos do Photoshop, ou seja, deu um erro aqui, ó. Meu antivírus acho que não vai nem abrir, meu antivírus apagou um DLL do Photoshop. Não sei nem se ele vai abrir aqui, vamos ver. Ele está abrindo aqui, ó. Iniciando painéis e tal. Já que ele deu um erro ali, mas vamos ver se ele abre. Eita, demora do boot, eu acho que agora vai. Olha só, pessoal. Esse tempo todinho aqui, tá? Esse tempo todinho aqui para ele abrir o Photoshop para mim, tá? Abrir o Photoshop. Por quê? Porque ele estava recarregando todos esses arquivos, organizando. Olha só, a demora agora vai ser o seguinte. Vou fechar aqui o Photoshop, tá? Vou fechar o Photoshop, deixa eu ver se ele fecha. Beleza, fechou o Photoshop. E agora eu vou abri-lo novamente, ó. Vou abri-lo novamente. Tá? Você vai ver que ele não vai demorar o mesmo tempo. Por que ele não vai demorar o mesmo tempo? Porque os arquivos já foram organizados. Então, quer dizer, o resultado vai ser mais rápido. Se ele passou lá 1 minuto para abrir, ele vai passar agora 30 segundos, um exemplo. Tá? Então, a tendência, obviamente, é que esse arquivo ele abra mais rápido. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza, tranquilo. Deixa eu ver se ele abre. Eu acho que ele deu um errozinho ali. Demorou muito para abrir. Eu não... Ah, pronto. Ó, cliquei agora. Tem o mesmo errozinho aqui. Inclusive, acho que eu abri 2 vezes. Deixa eu ver. Então, vocês vão ver que agora ele vai ficar bem mais rápido na hora de abrir. E isso se dá exatamente pelo fato, tá, de todos os arquivos já estarem prontinhos. Então, essa parte, vou só adiantar aqui enquanto abre ali, tá, pessoal? Só adiantar aqui. Então, essa parte aqui de otimizar é exatamente fazer a organização de todos os arquivos. Arquivos de sistema, arquivos de programa,
tá? Então, consequentemente, você vai ter um computador bem mais rápido, tá? Então, para quem tem computador aí, pode ser notebook, pode ser computador normal, pode fazer isso. Inclusive, tem ferramentas também para o celular, tá? Se você está achando que o seu celular tá lento, tá? Então, existem ferramentas para você fazer isso. Ah, tranquilo, eu cliquei aqui em otimizar. Eu pensei que ia abrir a janela, mas não. Como eu tenho aqui, ó, deixa eu ir adiantando aqui. Fechei sem querer. Ó, aliás, deixa eu ver aqui de outra forma. Deixa eu apagar aqui. Deu um erro aqui, viu? Já era para ele ter aberto por mensagenzinha de erro. Deixa eu ver aqui, pessoal, se ele vai que travou aqui, ó. Pronto, deixa eu ir adiantando, ó. O programa que eu estou utilizando é esse daqui, ó. É Advanced System Care. Ele já é completo nesse aspecto, tá, pessoal? Ele já é completo nesse ponto. Pronto, já tinha fechado, estava esperando ele fechar. Deixa eu ver se eu volto ele aqui. Vou abrir agora o Photoshop. Vou fechar ele aqui. Nas configurações ali, não sei porquê. Voltar. Pronto, vamos lá. Olha só, eu ultimamente estou utilizando esse daqui, porque se eu marcar todas as opções aqui, ó, ele já vai fazer o seguinte, ó, ele vai otimizar a inicialização do sistema para mim, ele já vai limpar aqueles registros, tá, de erros para mim, ele já vai desfragmentar os registros também, limpeza de privacidade, remoção de vírus, reforçar a segurança do sistema, limpeza de arquivos inúteis, que foi aquele que eu estava mostrando ali para vocês, otimiza a internet, correção de vulnerabilidades, ou seja, de janelinhas aí que podem, por exemplo, um hacker pode entrar no meu computador, correção de atalhos, otimização do sistema e otimização do disco, tá? Cliquei aqui em examinar. Detalhe, eu estou utilizando a versão Pro. Quando você baixa, tem a versão grátis também. A versão grátis não dá direito a você marcar tudo, tá? Mas a versão Pro você consegue também, tá? Aliás, a versão Pro você consegue marcar tudo. Então, ó, eu já deixo essa opçãozinha aqui, ó, corrigir automaticamente ativa, tá? Então, eu faço isso daqui, pessoal, de 1 a 2 vezes por semana, tá? De 1 a 2 vezes por semana, certo? E aí, automaticamente, rever tudo isso, já vai corrigir. Então, assim, eu estou bem satisfeito com ele, tá? Ele ajuda bastante. Então, é uma forma, assim, de você ir dando uma manutenção no seu computador para que seu computador não fique lento, certo? Então, isso é manutenção preventiva. Então, para quem tem computador, não fica esperando, não, o computador ficar sem condições de uso para formatar. Então, por exemplo, eu fazendo isso daqui, eu passo, por exemplo, de anos, o outro computador, por exemplo, esse aqui está com poucos meses que eu estou com ele, mas o outro computador, eu já passei bem uns 2 anos sem formatá-lo, sem ter a necessidade de formatar, tá? Porque sempre fazendo esse processo, 1, 2, 3 vezes por semana eu fazia, e aí ele ajudava bastante, deixava o computador bem rapidinho, né? Porque, como eu falei, a tendência é exatamente essa questão de o computador ficar um pouquinho mais lento. Certo, pessoal? Aí, vamos só esperar aí. Pessoal, o que está faltando a gente fazer é só a parte de e-mails, tá? Só a parte de e-mails.
Então, nós vamos fazer o seguinte. Próxima aula, tá, pessoal? Nós faremos a prova. Primeiro, antes, eu vou ter um tempo para fazer uma revisão com vocês. Então, vocês vão me falar quais são as dúvidas que vocês têm, tá? Que vocês tiveram. Eu tiro a dúvida de vocês, vejo essa parte do e-mail que está faltando agora, como enviar e-mails, é uma coisa simples, eu acho até que eu já mostrei, né, na aula passada. Mas qualquer coisa eu mostro para vocês novamente e em seguida eu libero a prova para vocês fazerem, certo? Tranquilo? Tranquilo para todo mundo? Hein, pessoal? Beleza, né? Vanella, tranquilo para você. Daniel. O Airan já disse que sim. Felipe Sim, disse tudo que certo. sim. Pronto, João Vitor também. Laura. Ok. Vamos ver se ele vai terminar aqui. Isso aqui, ó, como eu vou fazendo sempre, ele não demora tanto. Por exemplo, esse primeiro, ele já viu que estava ok, não precisou. Mas primeiro ele vai identificar todos, tá, pessoal? O que falta fazer em todos. E depois ele volta corrigindo um por um, tá? Então, assim, geralmente dura o quê? Eu fazendo isso 10 minutos, 15 minutos, ele consegue fazer tudo isso para mim. Se eu for fazer utilizando aquele outro recurso, eu acho até que ele seja mais eficaz, porque é o próprio sistema que faz isso, tá? Então, eu acho que ele seja mais eficaz. Só que ele vai demorar bem mais, tá? Se eu fazer a desfragmentação do disco lá, às vezes passa horas fazendo, tá? Mas, se você puder fazer um ou outro, vale a pena. Ok, pessoal? Então, assim, ele vai demorar um pouquinho aqui. Quando ele terminar, observe que essa opçãozinha já está marcada, ó, que corrigiu automaticamente. Então, ele faz a análise todinha, ele mesmo corrige e só vai me informar que foi corrigido isso, isso e aquilo. Vai dar só um relatório para a gente. Isso sem falar também outra coisa, viu? Ó, eu tenho aqui, ó, na parte superior, esse monitoramentozinho aqui, que é desse programa, tá? Então, por exemplo, vou clicar aqui na setinha, ó. Ele já vai abrir aqui. Por exemplo, ele está mostrando aqui. Deixa eu ver se eu coloco uma lupa aqui para explicar para vocês como é. Ó, ele já vai mostrar que está sendo utilizado 60% da memória RAM, 32% da CPU, que é o processador. O disco, ó, 97%, às vezes chega a 100%, isso é normal, tá? Aqui ele mostra o que é que está sendo executado no momento, por exemplo, quais são os programas, quais são os arquivos que estão sendo executados nesse momento, tá? Tá mostrando tudo aqui. E às vezes, por exemplo, se um programa travar, você pode vir aqui, ó, e pode excluir. Então ele fecha o programa, tá? Fecha o recurso, ok? Por exemplo, tem um programa aqui da Adobe. Eu não estou com nada da Adobe aberto. Deixa eu ver aqui. E passou aqui, ó. Advanced, não, é o Advanced. Você quer Adobe, mas não. Tá? Aí você pode fechar os programas por aqui. Essa partezinha de métricas, ele mostra, por exemplo, o meu processador tem 2 núcleos, então ele vai mostrar a temperatura que está cada um dos núcleos e a temperatura da placa-mãe. Então, ó, 76 graus, não pode chegar a 90 não aqui, porque senão pode queimar, tá? Então você já fica ligado aí. E aqui dizendo a ventoinha do processador, ou seja, o ventiladorzinho está rodando 1750 rotações por minuto, ou seja, RPM. E a partir daqui eu tenho muitas informações, tá? Processador, aliás, tem, na verdade é um processador, mas funciona 8 processadores em um só. E ele tem 2 núcleos. Memória RAM são 8 GB, está sendo utilizado 4. Uso de rede só está utilizando 1% da rede, tá? Então, usando bem pouquinho aí. Então, assim, é um programa que eu acho interessante, porque eu posso monitorar também ele por aqui, certo? Observe que aqui, ó, ele está terminando ainda. Vai demorar aqui um pouquinho. Então, sendo assim, pessoal, deixa eu voltar aqui. Sendo assim, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida a fazer? Não, né? Tranquilo. Então, ficamos acordados. Semana que vem, vocês fazem a prova, ok? Então, lembrem de responder o formuláriozinho, viu, Vanilla? Você entrou atrasada. Tem um formuláriozinho lá no grupo a respeito da possibilidade de volta às aulas agora no mês de agosto.
as aulas presenciais. Tá? Então, como eu expliquei no início, vamos esperar que o governo libere e que os pais ou responsáveis dos alunos aceitem voltar. Então, é provável que a gente volte próximo mês. Certo. Aí, quem não respondeu, vai lá no grupo, tem um linkzinho, clica e responde. Tá? Tá. Então, tenham uma boa noite a todos, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Tá? Até quinta-feira. Tchau. Estão liberados, tá?